do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, culto de ensinamento, onde vamos falar um pouco sobre os mandamentos de Deus. Nós podemos contemplar a misericórdia, o amor do Senhor para com a vida dos cristãos, para com a vida dos seus servos, das suas servas. E Deus agora, João, ele vai escrever para os cristãos, para que viesse guardar essas palavras. Sabemos que a palavra a qual nós lemos, ela é fiel e verdadeira. Ela não vem do homem, mas sim ela vem de Deus. João começa a falar sobre a observação dos mandamentos e o amor fraternal. E a separação do mundo. Porque muitos, nos dias de hoje, têm pregado. Isso é bom. Têm louvado a Deus. Mas eu quero convidar a igreja a explicar que o viver é melhor do que a gente anunciar. Porque o pregar não vai nos salvar, mas sim o viver o que pregamos. Viver a palavra de Deus santa e eficaz. Porque muitos pregam no nome do Senhor, mas não vivem. O próprio Senhor Jesus falou que naquele grande dia vai chegar pessoas diante dele, vai dizer: eu preguei em teu nome, eu louvei, eu expulsei demônios. Mas ele vai olhar para esse grupo de pessoas e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. Então a diferença é de conhecer e viver. Muitos conhecem a letra, mas o próprio Senhor Jesus falou que a letra, ela mata. O que vivifica é o Espírito. Tem pessoas que querem falar em hebraico, em aramaico, quer falar inglês, quer falar francês, quer conhecer muitas coisas, mas não quer conhecer aquele que pode lhe dar a salvação, que é a verdade. Porque só podemos ser libertos de algo em nossa vida se verdadeiramente conhecermos a verdade. Quando eu vejo João escrevendo, dizendo que nisto vamos saber se conhecemos a Ele, João está nos dando a trajetória de conhecer a Deus. João está nos mostrando o caminho para verdadeiramente conhecermos ao Senhor. Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas estão negando a Deus com as suas obras, com as suas atitudes. João diz: olha, sabemos que conhecemos se nós guardarmos os seus mandamentos. Quando se fala de mandamento, é notório a gente lembrar de Deus falando com Moisés e dando a Moisés ali os mandamentos. Quando ele desce do monte com os mandamentos, com a tábua da lei do Senhor, e a primeira coisa que ele se depara é um povo adorando o bezerro, é um povo idolatrando o bezerro de ouro, a qual deixou de adorar ao Deus vivo para idolatrar um bezerro de ouro. A gente pode contemplar Moisés quebrando as tábuas da lei, mas só que Deus, ele deu uma ordenança. Deus, ele deu um mandamento. O que é mandamento, pastor? Mandamento é toda a ordenança do Senhor para com nossas vidas. É notório a gente pegar Êxodo capítulo 20 e ver os mandamentos de Deus. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amará o Senhor o teu Deus, amará o teu próximo, aleluia, não servirás as imagens de escultura. A gente vê Deus, ele dando os mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe. Só que o Senhor Jesus também nos deixou o mandamento. E o que nós estamos vivenciando hoje? Pessoas dizendo que estamos vivenciando o tempo da graça, aproveitando o tempo da graça para viver uma vida de qualquer jeito na presença de Deus. Viver uma vida em pecado, em desunião, em amargura, viver uma vida em contenda. E nós podemos contemplar que João vai mostrar que essas pessoas são as pessoas que promovem os escândalos, pessoas que não conhecem a Deus. Quando João ele diz que nisto sabemos e conhecemos se guardarmos, a gente vê a importância de guardar a palavra de Deus. Tem pessoas que, se a gente chegar e perguntar qual foi a mensagem de domingo, eu não lembro. Qual foi a de sexta-feira, eu não lembro. Qual foi a de quarta, eu não lembro. Se a gente não lembra, a palavra não está guardada. Se não está guardada, a qualquer momento você pode pecar contra o Senhor, porque você não guardou. João está falando acerca de guardar.
Nisto sabemos que conhecemos a quem? A Deus. Conhecemos a Deus. Se conhecemos a Deus, conhecemos o Filho. Se conhecemos o Filho, temos o Espírito. Porque os três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e a Palavra. Mas se guardar, agora eu me recordo do que Davi falou. Davi, ele vem dizendo no Salmo 119, do verso 11, dizendo: eu guardei, Senhor, a tua palavra na tálba do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Sabe por que tem muita gente errando hoje, pecando? Porque não tem guardado a palavra de Deus. Aí o Senhor vem dizendo: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Muitas pessoas estão falando muitas coisas, mas não aquilo que provém do Senhor. Por falta de conhecimento, o povo de Deus hoje está perecendo. As almas estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de imaturidade e não guardar a palavra de Deus. A gente vai ver aqui no verso 4, irmãos, João dizendo: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, nele não está a verdade. Olha a observância de Deus que ele deu para João. A pessoa vai dizer que conhece a Deus, mas ela não guarda a palavra de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que está vivenciando uma vida em mentira. Pastor, mas tem pessoas assim no dia de hoje? Tem. Pregam, oram, louvam, mas não conhecem a Deus. Temos que viver uma vida em conhecimento para com o Pai. Qual é o filho que não quer conhecer o seu pai? Qual é o pai que não quer conhecer o teu filho? Mas para conhecer a Deus é necessário a gente renunciar, como foi falado aqui hoje. Para conhecer a Deus é necessário nós se humilharmos, ter uma vida de arrependimento a cada dia. Para conhecer a Deus é necessário nós termos o coração transformados e quebrantados para estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Ninguém vai conhecer a Deus de qualquer maneira. Ninguém vai conhecer a Deus em desunião, sem amar ao próximo, sem perdoar. Não vai conhecer a Deus. Para conhecer a Deus a gente tem que orar, se humilhar, vigiar, se separar e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor como Deus falou com o profeta Jeremias no capítulo 29 do versículo 13. Buscar ao Senhor de todo o teu coração. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, você verdadeiramente vai encontrar a Deus e vai passar a ter uma vida com Deus. Mas pastor Anderson, o senhor falou que Cristo deixou mandamentos. Sim, Ele deixou mandamentos para nossas vidas. Por isso que temos que guardar os mandamentos dEle. A gente vai contemplar, meus irmãos, alguns mandamentos a qual o Senhor Jesus deixou. Lá em Mateus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, eu não vou poder falar todos, porque o tempo não vai dar. Amém? Eu vou citar algumas coisas interessantes a qual o Senhor deixou para as nossas vidas. Primeiro, para que você venha ter a certeza que Cristo deixou mandamento para a minha vida e para a sua. No livro de João, capítulo 15, do versículo 10, o Senhor Jesus falou: as minhas palavras que eu vos dou é mandamento. Aleluia. Depois você vai pegar João 15:10, você vai ver que as palavras do Senhor Jesus é mandamento, porque as palavras do Senhor Jesus vêm do Pai. O Filho estava com o Pai e o Pai com o Filho. Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 5, aleluia, do verso 16, ele vai dizer aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Aqui é um mandamento, porque ele fala sobre a luz. Sabemos que o Senhor Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então ele está dizendo para resplandecer a nossa luz diante dos homens, os homens que não conhecem a Deus. Sabemos que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Então Cristo ele está dizendo que para nossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e venham glorificar a Deus. Sabe por que tem muita gente hoje que não glorifica a Deus? Por causa das más obras. Aleluia. E Deus, a primeira coisa, quando o Senhor Jesus escreveu a carta às 7 igrejas da Ásia, foi a repreensão dizendo: eu conheço as tuas obras. Então Cristo conhece a minha e a sua obra.
Mas como está nossas obras diante dos homens? Porque o Senhor está dando um mandamento, uma ordenança, para que resplandeça a vossa luz. A minha luz, a sua luz, só vai ser resplandecida se a minha obra e a tua obra for boa diante dos homens. Aí eu entendo o que foi que Deus falou com Tito, no capítulo 1, do verso 16. Eles confessam que conhecem a Deus, mas eles estão negando com as suas obras, sendo reprovados. Sabe o que é confessar que você conhece uma pessoa? É você abrir os lábios e dizer que conhece, mas não tem intimidade. Aleluia. Você nem fala com aquela pessoa, nem ouve aquela pessoa falar com você. É você pegar uma pessoa na rua e dizer eu conheço aquela pessoa, que a pessoa dizer eu não te conheço, nunca te vi, nunca falei contigo. Estão vivenciando pessoas hoje assim, confessam que conhecem a Deus, mas estão negando com suas obras, irmãos. É necessário a gente rever nossas obras. Quando Deus estava usando a missionária Gisele aqui à frente, e eu me alegrando com Deus e me regozijando, nós temos que rever nossas obras todos os dias, para que a gente não venha perecer, perder a nossa salvação. A gente vai contemplar aqui o Senhor Jesus dando outros mandamentos, aqui mesmo em Mateus capítulo 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui no verso 22. Eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo ficar brabo contra seu irmão, será réu de juízo. Isso aqui é um mandamento, irmão. Quantos irmãos estão bravos com outros, sem motivo algum, sem porquê, sem querer, e o Senhor Jesus está dizendo, vai ser réu de juízo. O Senhor nos mandou a gente amar uns aos outros, amar ao nosso próximo. Se eu não suporto o meu irmão, se eu não consigo suportar aquela pessoa que eu estou vendo, como eu amo a Deus se eu não vejo Deus? Quem aqui já viu a Deus? Ninguém. Se eu não consigo amar aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que está próximo que eu estou vendo, como eu posso abrir a boca e pregar o amor? Dizer que eu amo a Deus? Aí Deus levanta Isaías para dizer, Isaías, o meu povo está me honrando de lábios, o coração deles está distante. Sabe o que é honrar de lábio? É falar de Cristo de boca, mas não ter Cristo no teu coração. É falar de Cristo de boca, mas não adorar Ele na beleza da sua santidade. Adorar em corpo, alma e espírito, prestar o culto racional ao Senhor, que é os vossos corpos santo e agradável a Deus. Aleluia. Aí muitas pessoas dizem, estamos na graça, pastor. Mas o que está mais duro hoje, a graça ou a lei? No tempo da lei, a correção era logo, a pessoa era apedrejada. Mas no tempo da graça está mais complicado ainda. E tem pessoas usando da graça para viver uma vida na carne, nas suas concupiscências, nos seus deleites. Aleluia. Olha o que diz assim no verso 32, mandamento do Senhor. Eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela entre em adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Deus, Ele não mandou ninguém repudiar a mulher. Quantos estão repudiando suas esposas? Quantas esposas repudiando seus maridos? A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, diz o Senhor, eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Diz o Senhor, eu aborreço o repúdio. Mas se você pesquisar hoje, o que mais se casam e dão em casamento é crente. Aí o Senhor disse, justo com obra de ímpio, ímpio com obra de justo. É o que nós estamos vivenciando hoje. Aí o Senhor Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. É isso que está acontecendo no século 21. Maridos repudiando a sua esposa, esposas repudiando os seus maridos, e achando que vai entrar no santo dos santos, e achando que vai entrar na cidade adaressada. Não vai, irmãos, não vai, porque se não tem um perdão, não tem um arrependimento, não tem um amor, você acha que uma pessoa que não ama, ela vai entrar no santo dos santos? Não vai.
uma pessoa que não perdoa. Pedro estava preocupado acerca do perdão. Pedro era duro. Quando vieram prender o Senhor Jesus, Pedro desembanhou a espada, cortou a orelha de Malco. Mas Pedro falou: Senhor, se o meu irmão pecar, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7. O Senhor disse: não, 70 vezes 7. Todo dia oramos a Deus: perdoa nossos pecados, Senhor. Mas a gente não quer perdoar, irmão. Fica deixando a seta do maligno, os dados inflamados, nos atingir. Louvado seja Deus. Olha o que diz o verso 44, mandamento de Deus: eu porém vos digo, ame os seus inimigos, aleluia, bendizei os que vos dizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso aqui é um mandamento. Muitas das vezes a gente só quer orar porque ora pela gente, mas o Senhor Jesus está nos ensinando, nos dando ordenança, para a gente orar porque nos persegue, para a gente orar porque nos maltrata, e amar a Ele. Ele está me amaldiçoando, pastor, abençoe Ele. Ele está me deixando palavras negativas, use palavras de bênção na vida dele. Quando dobrar o teu joelho, diga: Deus, abençoa ele, trabalha na vida dele, levanta ele. Deus repreende a seta do inimigo da vida dele. Aleluia, Jesus. Mandamento de Deus: guardai de fazer as vossas esmolas, diz o Senhor, para ser visto por homens, porque o vosso galardão vem do vosso Pai que está no céu. Quando você der esmola, não toque trombeta, como os hipócritas que ficam nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o vosso galardão. Quando der esmola, não sabe a tua mão esquerda o que está fazendo a direita. Mandamento. Um mandamento que não está sendo cumprido hoje por muitos. Vai dar uma cesta básica, vai expor a vida do irmão. E Cristo está dando um mandamento, uma ordenança para a gente. Aí pessoas querem dizer: não, eu estou fazendo. Não, irmão, se tu está fazendo para Deus, não precisa tocar trombeta, porque o Senhor Jesus se agrada daquele que dá com amor. Cada um contribua segundo o teu propósito do teu coração, não por tristeza, por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Pastor, vou dar um prato de alimento ao morador de rua, dê com alegria, não filma, não expõe, porque o Senhor Jesus está dizendo: guardai-vos as vossas esmolas para ser reconhecido pelo homem. Isso é coisa de hipócrita, e muitos estão seguindo esse caminho hoje, dos hipócritas, dos fariseus. Aí quando Deus levanta o seu servo para pregar, para ensinar, vai ter que ter o levante, pastor Diego, porque a ferida só vai doer em quem está com a ferida aberta. E Deus, Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. É por isso que o Senhor passa por tanta coisa e não sabe, é tanta luta. Só que se apegue a Ageu 2:9, a glória da última casa vai ser maior. Vai ser maior que a primeira, e eu quero fazer parte desta glória. Oh, maravilha, igreja! Olha só, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mandamento de Deus, verso 37 do capítulo 5 de Mateus: seja porém o vosso falar se ensina ou não, porque se passar disso é procedência maligna. Até o falar é um mandamento do Senhor Jesus. Se você dá a palavra, cumpre. Quantos crentes dando palavra e voltando atrás hoje? Irmão, o que vai ter de alma que vai caminhar para o abismo não vai ser pouco. Se preocuparam só com a vestimenta, se preocuparam em mudar a veste, limpar o exterior, é muito bom, é muito lindo isso. Ver uma mulher com a roupa até o pé, o pastor, o obreiro, o varão com a calça, com a camisa até o punho, isso é lindo, é maravilhoso. Tem que ter essa diferença mesmo, é louvável. Mas tem que limpar o interior também. Se limpar só o exterior, não vai adiantar de nada. Porque os hipócritas e os fariseus, eles limpavam só o exterior, mas o interior estava sujo, cheio de soberba, de mágoa,
cheio de adultério, cheio de mentira, de contenda. E nós temos que limpar a tudo. Por isso que o Senhor falou que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo ele vai habitar em uma casa suja? Não vai. Tem que estar limpa. Marta se preocupou com a casa física, mas Maria se preocupou com a casa espiritual. Aleluia. Que foi dali, está com a palavra, se limpando a casa espiritual. E Marta com a casa física. Pastor, não estou entendendo. Quantas pessoas se preocupam com a casa física e não com a espiritual? Não estão cuidando. Estão esquecendo que o tempo está sendo abreviado. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Mandamento. João capítulo 3, verso 5. O Senhor olhou para Nicodemos e disse: tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito para entrar no reino dos céus. Isso é um mandamento. Porque se você não obedece essas palavras, você não vai entrar no reino dos céus. Então a palavra de Cristo para nossas vidas também é um mandamento. Aí tem pessoas que pegam só Êxodo 20 e diz: os mandamentos só estão aqui. Mas o Senhor Jesus falou aqui em João 15:10: as minhas palavras que eu vos dou é meu mandamento. Aleluia. Também é mandamento. Tem pessoas que querem entrar no reino dos céus sem nascer da água, sem nascer do Espírito. Pessoas que pregam que não pode mais se batizar nas águas, ensinando o povo de Deus a errar no caminho, sendo que o próprio Senhor Jesus, sem precisão nenhuma, se batizou nas águas só para se cumprisse as escrituras. Aleluia. Aí o Senhor Jesus olha para Nicodemo e diz que nascer da água do Espírito para entrar no reino dos céus. Se a gente quer entrar verdadeiramente no reino dos céus, nós temos que obedecer todo o mandamento. Porque quando você chega em Apocalipse, o Senhor Jesus, ele manda João escrever, dizendo: qualquer um que tirar uma vírgula da minha palavra, ou acrescentar sua parte, será tirada. Ou seja, a palavra de Deus é para ser vivida por completa. Seja santo, porque ele é santo, é mandamento. Porque como é santo aquele que nos chamou para a obra, nós temos que ser santo em toda a maneira de viver. Isso é um mandamento para nossas vidas. Aleluia, Senhor. Em João capítulo 21, Senhor, disse assim o Senhor Jesus: depois de terem jantado, disse o Senhor Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, e eu te amo. Disse ele: apacenta os meus cordeiros. Mandamento do Senhor Jesus. É o nosso papel, pastor Jade. Apacentar o cordeiro, ensinar o cordeiro. Porque o que vai convencer o homem do pecado não é a gente, é o Espírito Santo. Se a pessoa estiver sensível a ouvir ainda o Espírito Santo. O nosso papel do pastor é só apacentar. Tem pessoas que não querem mais pastor, querem babar, querem toda hora leite. Acabou o tempo, irmão. Está na hora de aprender a comer mocotó e está na hora de aprender a andar. O Senhor nos chamou para a gente levantar desse banco e andar e marchar. Deus falou com o povo lá no Egito. Moisés manda o povo marchar. Aí Deus vem falando com a missionária, confirmando tudo, dizendo: Deus não te chamou para banco. Deus não chamou a gente para isso. Deus nos chamou para marchar, para andar. Hoje é obreiro, amanhã vai ser um futuro pastor. Mas para isso tem que seguir os mandamentos, tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 17: obedece a vossos pastores, porque ele vela por vossas almas. Mandamento. Se eu não obedeço o meu pastor Jade, se eu não obedeço o meu pastor Diego, a qual eu estou debaixo da cobertura espiritual, eu estou obedecendo a Deus? Eu não, irmãos. Se o arrebatamento acontece, eu estou vivenciando isso, eu fico. Porque a palavra de Deus é um mandamento para nossas vidas. Ficar em Jerusalém para que aqui do alto venha a ser revestido, mandamento. Ide por todo mundo pregar o evangelho, mandamento. Mandamento. Estamos vivendo este mandamento.
Porque João está dizendo que temos que guardar os mandamentos, guardar e praticá-los. Mas quantos não estão vivenciando isso mais? Os mandamentos do Senhor. Aleluia. Vamos voltar lá para João. No verso 4 do capítulo 2 de 1 João, ele vai dizer: aquele que diz, eu conheço, conhece a quem, pastor? A Deus. Não guarda os mandamentos, ele é mentiroso. Nele não está a verdade. Aqui João vai trazer um tópico interessante para nossas vidas. Falamos de conhecer e falamos de guardar. O primeiro tópico é conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, ele é transformado. Quem conhece a Deus, ele vai ser uma nova criatura. A gente pode observar Paulo dizendo que todo que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo falou: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo, ele vive no homem e na mulher, é porque verdadeiramente ele conhece a Deus e ela conhece a Deus. Então, aquele que xingava, não vai xingar mais, não vai mais falar palavras torpes, porque Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4 que as palavras torpes entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, se o homem conhece a Deus e a mulher conhece a Deus, ele tem que ser transformado, ele tem que ser lapidado, mudado, ele tem que nascer. Aí acontece o nascimento. João falou: eu vos batizo com água, mas vem um que é antes de mim, vai irá depois de mim, esse vos batizará com fogo. Aleluia. Esse vos batizará com o Espírito, irmão. Então imagina um homem com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele vai estar xingando, ele vai estar vendo coisas errôneas, ele vai estar falando palavrão, ele vai estar andando pelado na sua casa. Não. O homem que conhece a Deus, ele é mudado, ele é transformado. Muda o caráter, muda o andar, muda o vestir, muda o pensar, muda todas as suas atitudes. O homem sem Deus, ele não quer perdoar, ele quer bater, ele quer agredir a todo mundo. O homem com Deus é diferente, é um mandamento: se alguém bater na tua face, dê o outro lado. Aleluia. Olha a diferença do homem com Deus e o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem temor, mas o homem com Deus, ele tem temor, porque ele tem Deus na vida dele, ele sabe de onde Deus o tirou. E sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, igreja. Aí João disse: olha, conhecer. Então, se conhece, é transformado. Se conhece, é lapidado, é mudado, é restaurado. Aí ele vem dizendo: guarda os seus mandamentos, porque aqueles que não guardam é mentiroso. Então imagina uma pessoa pregando e não guardando o que ele tem pregado. Imagina uma pessoa ministrando e não guardando o que está sendo ensinado. Mas ela diz: eu conheço a Deus, eu já li a Bíblia 3, 4, 5, 6 vezes. Isso não quer dizer que uma pessoa conhece a Deus, porque a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser meditada. Deus falou: Josué, medita dia e noite. Lê, você vai ler um jornal, lê, você vai ler uma revista. A Bíblia é para ser meditada, comer desse rolo, jogar para dentro das estranhas, para que o Espírito Santo nos revele a boa e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Aí João disse: ele é mentiroso. Ou seja, tem mentirosos em cima do altar hoje? Tem mentirosos anunciando o evangelho? Tem. Porque o próprio Senhor Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Muitos virão no meu nome, com palavras fingidas, enganarão a muitos. Então é isso que nós estamos vivenciando. Pessoas que pregam, mas não guardam. Pessoas que falam de um amor, mas um amor fingido. Aí você vai ver Paulo dizendo na igreja de Coríntios: o amor, ele não pode ser fingido. O amor, ele tem que ser verdadeiro. O que é o amor fingido, pastor? É você saber que teu irmão está no erro, está no pecado, e você não repreende ele, não exorta, não mostra na palavra o pecado dele, sabendo que a alma do teu irmão está indo para o inferno. Isso é um amor fingido.
Você diz que ama o teu irmão, mas é mentira, porque a alma do teu irmão está indo para o lago de fogo. Pastor, mas a Bíblia fala sobre julgamento. Exortar não é julgar, porque só há um justo juiz que é Deus. Ele que vai julgar, é Cristo que vai julgar a todos. Mas ensinar é diferente. Paulo falou: exorta uns aos outros. Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo, o mandamento do Senhor, a demonstrar uns aos outros. Então agora João vem dizendo: essa pessoa é mentirosa. Mas se ela é mentirosa e ela está pregando a Cristo, ela está pregando um Cristo que ele não conhece. Porque Cristo falou que ele é o quê? Caminho, verdade e vida. Foi o que ele falou em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se uma pessoa diz que conhece a Deus, não guarda os seus mandamentos, está na mentira. Se está na mentira, não conhece a Deus. Se não conhece a Deus, não tem um filho. Se não tem um filho, não pode receber o Espírito Santo, porque os três são um. Mesma concordância. São os três que testificam. Então, seja essa pessoa mentirosa, quem é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, o diabo está enganando muitas pessoas hoje, irmãos, dizendo que pode casar 2 vezes, que você pode usar mini saia, que você pode andar sem camisa, que Deus só quer o teu coração. Tudo isso é coisa do diabo. Que você pode jogar videogame, que você pode ir para isso, fazer aquilo, outro. É uma falsa liberdade. É Satanás na vida de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa não conhece a Deus, porque o homem que conhece a Deus, ele vai ensinar a ovelha o caminho que deve andar. Ainda que tenha dois dentro do templo, mas Cristo está presente, porque o Senhor Jesus falou em Mateus 18:20: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Então a pessoa está mentindo. Muitos mentirosos hoje não estão na verdade que é Cristo. Mas qualquer que guardar a palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, se guardar a palavra. Olha só, se guardar a palavra, vamos saber se a gente conhece a Deus ou não, se guardarmos a palavra. Por que a palavra, pastor? No livro de João, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá. Louvado seja Deus. João capítulo 1. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1 de João, verso 1. Do princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. A vida é a luz dos homens. Olha só, se guardarmos a sua palavra, sabemos que estamos com ele. Então segura. Quem é a palavra? O verbo. Quem é o verbo? Deus, Cristo. Então se eu estou na palavra, se eu guardo a palavra, se eu pratico a palavra, eu tenho um Pai, e tenho um Filho, e tenho um Espírito Santo. A árvore não é conhecida porque ela prega. A árvore não é conhecida porque anda de paletó. A árvore não é conhecida porque tem uma voz boa. A árvore não é conhecida porque dá um prato de comida. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Mansidez, longanimidade, benignidade, temperança, gozo, paz, amor. Então como que eu posso abrir a boca e dizer eu tenho um filho, tenho um pai, tenho um Espírito Santo e não tenho o fruto do Espírito Santo? Quem já viu o pé de laranja dar limão? Não existe. Não pode jorrar 2 águas da mesma fonte. Então João está dizendo, vamos saber que conhecemos a ele se guardarmos a sua palavra. A palavra é o verbo. O verbo estava com Deus desde o princípio. Quem estava com Deus desde o princípio? Cristo. Cristo falou verdade, caminho. Ele é a verdade, ele é a palavra. A ponto de ele dizer em João 17:17: santifica na verdade, a minha palavra é a verdade. A minha palavra, diz o Senhor. Então, se nós verdadeiramente queremos andar na verdade,
andar no caminho, andar com a vida, é necessário guardar a palavra, irmãos. Toda essa palavra. Porque tudo isso aqui é um mandamento para nossas vidas. Olha o que João vai dizer. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se uma pessoa ela diz que está com Cristo, ela tem que andar como o Senhor Jesus andou. Aí você vai para a Bíblia, você vai pegar o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Como Cristo andou. Aí você vai ver como ele andou. A Bíblia já fala sobre as vestes do Senhor que vêm até o pé. Pessoas que dizem que tem a Cristo, mas não querem andar como ele andou, pastor Diego. Hoje você vê o homem de bermudão, de shortinho na rua. A mulher de sainha curtinha. Não, eu tenho a Cristo. Cristo me conhece o meu coração. Isso é uma frase que o diabo tem usado muito no século 21. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Só Deus esquadria o coração do homem. Então tem pessoas que estão vivenciando isso. Não, Deus só quer o meu coração. Mas a Bíblia não fala que Deus só quer o coração da gente. A Bíblia relata em 1 Tessalonicenses 5:23. Santifica a tua alma, teu espírito e o teu corpo. Seja plenamente irrepreensível até a vinda do Senhor. Então Deus não só quer o coração. Se Deus quisesse só o coração, Ele não falava alma, espírito e corpo. Não tem lógica, porque os homens que escreveram direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que estava na vida deles. Aleluia. Então é um mandamento orar, para que você tenha vida com Deus, vigiar, porque o Senhor Jesus falou, vigiai e orai, é mandamento. Hoje as pessoas, muitos não querem vigiar, quer que o pastor vigie por ela. Não querem orar, querem que o pastor ore por ela. Irmão, nós temos que ter a nossa própria comunhão com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo do templo. Quando o Senhor Jesus falou, Pai, a ti eu te entrego o meu espírito, o véu se rasgou, uma voz do céu bradou dizendo, este é o meu filho amado. Temos que ter a nossa comunhão para com Deus, conhecer o Pai. Quantas pessoas se dizem ser filho, mas não querem conhecer o Pai? Temos que conhecer o nosso Pai. Como é que Cristo andou? Cristo amou. Cristo, no momento que ele estava na mesa com os discípulos, ele sabia que Judas ia trair ele. Ele sabia que Judas era o traidor. Mas mesmo assim, ele amou a Judas da mesma maneira que ele amou os outros. Porque Deus não faz acepção de pessoa, Deus ama a todos. Amar é uma coisa, julgar já é outra história. A maior prova de amor foi que ele deu seu filho. E Cristo estava ali, a Bíblia está dizendo que nós temos que andar como ele andou. Andar como ele andou, como diz as Escrituras. Então ele estava na mesa, ele sabia que ele ia ser traído por Judas. A todo tempo ele sabia que Judas era um mercenário, era um ladrão. Mas mesmo assim ele estava ensinando. Pastor, não estou entendendo. O pastor está ensinando, só aprende quem quer. O pastor está ensinando, só vai aprender quem quer, irmão. Só vai colocar em prática aquele quem quer. Não é por força e nem por violência. Não é, irmãos. Só aprende quem quer. O melhor pastor que existe na face da terra, o sumo pastor, o bispo das almas que pisou nessa terra, não agradou a todos. Nós vamos agradar. Os obreiros dessa casa vão agradar. Não vai, irmão. Sabe por que nós somos salgados demais? Somos salgados demais. Aí, andar como ele andou. Ele perdoou. Ele ajudou no momento o necessitado. Ele olhou para a samaritana, ele pregou a verdade. Aí você vai pegando as obras do Senhor Jesus, vai dizendo não. Aí Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eita glória. Paulo imitava o Senhor Jesus, então ele era uma referência. Ou seja, o pastor hoje que imita o Senhor Jesus, ele pode ser uma referência para a tua vida. Olha a vida dele. Aí João está dizendo,
Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou, em amor. No momento que pegavam a pedra para tirar nele, ele se retirava. No momento que vinham para debater com ele, ele se calava. Andar como ele andou. Então temos que aprender a andar como o Senhor Jesus andou, meus irmãos, para que a gente venha alcançar essa coroa. Tem uma coroa preparada para mim e para você. Tem um lugar preparado para mim e para você. Tem uma mesa, aleluia, preparada para mim e para você. Aquele sacrifício de cruz não foi em vão. Foi para a minha alma e a sua alma alcançar a salvação, para que naquele grande dia a gente diga: santo é o teu nome, Senhor. Olha o que João vai dizer, irmãos. O que eu estou escrevendo para vocês não é mandamento novo, não. Não é. João está escrevendo para os cristãos, ou seja, a palavra que está pregada não é coisa nova. Já vem sendo pregada, ó, há muito tempo. E o Senhor está dizendo: dá ouvido, filho meu. Dá ouvido, filha minha. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endurece o teu coração. Olha o amor de Deus para com a minha e com a tua vida. Deus me exortando, dizendo: ouve a minha voz, pastor Anderson. Ouve a minha voz, pastor Diego. Ouve a minha voz, pastor Jade. Ouve a minha voz, igreja. Porque não é novidade, não. O mandamento não é novo, é o mesmo mandamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a qual desde o princípio vocês ouviram. Este mandamento é antigo. É a palavra que desde o princípio você ouviu. É a mesma palavra a qual desde o princípio a gente vem ouvindo. A qual desde o princípio Deus tem levantado os pregoeiros da justiça para anunciar para o povo: o fim vem. Noé anunciou para aquele povo: o fim vem. Ninguém deu ouvido. Ló pregou para aquele povo em Sodoma: isso vai ser destruído. Ninguém deu ouvido. Aleluia. Jonas pregou em Nínive e disse: o fim vem. Mas muitos ali deram ouvido. Rasgaram não somente as vestes, mas rasgaram o seu coração, sua alma diante do Senhor. É o que Deus está querendo de mim e de você, irmãos. Deus está falando, Deus tem falado, Deus tem levantado os seus servos, Deus tem revelado. E João está dizendo: a palavra é a mesma, não é mandamento antigo, é o mesmo mandamento, não é coisa nova, não. É a mesma palavra. A palavra de Deus está se renovando cada dia na minha e na tua vida. Se a palavra de Deus está sendo anunciada, é para ser vivida. Olha só o verso 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ele está em trevas. Aquele que diz que está na luz. Eu ando com a luz é Cristo. Aí você diz: eu ando com a verdade, é Cristo. Eu ando no caminho, mas eu aborreço o meu irmão. Aí a gente leu lá mais cedo, em Mateus 5:22. Qualquer sem motivo que aborrece contra o seu irmão será réu de juízo. Irmão, salvação requer muito mais do que aquilo que você pensa. A salvação para nossas vidas requer muito mais daquilo que muitas pessoas têm 30 anos dentro de um templo e não ouviram ainda. Só de você se aborrecer com o teu próximo, sem motivo nenhum, você vai ser réu de juízo. Aí a pessoa diz: eu estou na luz, mas eu estou aborrecendo o meu irmão. Não está na luz, está em trevas. Está em trevas, porque a Bíblia diz aqui: é o irmão. Quem é o teu irmão? Quem é o teu irmão? O Senhor Jesus estava pregando no templo. Ele estava ensinando. Alguém disse: mestre, a tua mãe e teus irmãos querem te ver. Ele disse: mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aquela pessoa a qual a Bíblia não diz o nome, ela não relata, ela não tem palavras para explicar, porque ela não compreendeu, não entendeu. Porque ela sabia que Maria, genealogicamente, foi agraciada para gerar o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus sabe que Ele não vai dar resposta, estende a mão para todos que estavam dentro do templo ouvindo a palavra e diz: aqui está minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos. Aí João está dizendo: se você aborrece o seu irmão sem motivo, você vai ser réu de juízo.
Você está em treva. Irmãos, essa palavra é fiel, irmãos. Velem pela sua salvação. Zelem pela sua salvação. Zelo, porque a salvação já foi paga lá, ó. Lá no Calvário, no Gólgota, quando Cristo derramou o sangue dele por mim e por você. Porque todos nós estávamos perdidos já, destituídos, distante do reino de Deus. Então foi pago lá. Aí o Senhor está dizendo: zela, zela. Se você tem um celular, você quer zelar. Se você tem uma casa, você quer zelar pela casa. Você tem um carro, você quer ter um zelo, quer cuidar dele. Aí o Senhor está dizendo: zela pela tua salvação, porque a tua salvação vale mais que bem material. Zela por ela. Zela por ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou a Isaías: as trevas cobriram os povos, a escuridão tomou conta do mundo, mas sobre ti vem raiando a minha luz. Se Cristo está na tua vida, Ele é luz, aleluia. Ele vai iluminar os teus caminhos. Sabe por que tem muitas pessoas ainda em trevas, em escuridão? Porque o Deus deste século, como disse Paulo em 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Ou seja, a palavra é pregada, mas não vai resplandecer, porque está cego. Está que nem Saulo um dia, perseguindo os irmãos, perseguindo os cristãos da época. Aí o Senhor Jesus vem e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Observe que Saulo, ele não vê Cristo, mas ele vai ver a luz. Pastor, não estou entendendo. Está na hora de muita gente ver a luz. Alabaço. Está na hora de muita gente ver a luz. Está na hora de não conhecer a Deus só de ouvir falar, mas de conhecer a Deus pessoalmente. Não de alguém estar pregando, não de alguém estar anunciando, mas de você ter a sua intimidade para com Deus. Mas para isso tem que andar na luz, tem que deixar as trevas para trás. Aleluia, pedir a Deus a libertação da alma. Tem pessoas que estão libertas nos corpos. O corpo aparentemente estão libertos, mas a alma, meus irmãos, está oprimida ainda. A alma ainda tem pensamentos negativos. A alma ainda carrega dúvidas. A alma ainda carrega incerteza. A alma ainda pensa nas coisas que praticava antigamente. Não está liberta. Uma pessoa dessa não pode estar liberta, porque quando a pessoa é liberta, ela não é liberta somente pelo corpo, pelas vestes. Ela é o corpo, a alma e o espírito. Ela pensa em Deus. Ela dorme pensando em Deus. Ela levanta a madrugada pensando em Deus. Ela acorda pela manhã pensando em Deus. Ela vai almoçar, ela convida a Deus. De tarde ela pensa em Deus. Ou todo o tempo ela pensa em Deus, para ser alvo às suas vestimentas. Como que a pessoa diz que ama a Deus se não pensa em Deus? O marido está distante da esposa um mês, ele pensa na esposa, ele tem saudade. Pessoas que dizem que ama a Deus, mas não pensam em Deus. Não pensam em Deus, não convidam Deus para ter um particular. Como que diz que ama a Deus se não busca Ele, se não se declara para Ele, se não confessa para Ele? Aleluia. João vai dizer: olha, aquele que ama o seu irmão, ele está na luz, e nele não há escândalo. Isso aqui é muito forte. A pessoa diz que ama ao irmão, essa pessoa vai estar na luz. Não tem escândalo na vida dela. Porque hoje então tem muito escândalo, pastor. Porque hoje a gente vê escândalo por cima de escândalo. Uma pessoa dessa, você acha que ela expõe a imagem de outra e fala que ele adulterou, que ele fez um bocado de coisa fora da palavra, que ele roubou. Você acha que ela ama? Ela não ama, irmão. A pessoa que ama, ela vai orar e ela vai ensinar o caminho que deve andar. Não estou idolatrando placa de igreja, mas eu louvo a Deus pelos meus pastores, porque quando eles vão dar ensino, eles dão na palavra. E muitos hoje dizem que amam o próximo, mas está trazendo escândalo. Escândalo. E a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus alertou lá atrás
lá atrás. João está dando um aviso aqui na frente. Mas o Senhor Jesus lá atrás já falou: ai daquele que venha os escândalos. Ai por meio daquele que venha, antes ele não me conhecesse, amarrasse sobre o seu pescoço o nó de atafona e lançasse sobre o mar. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Antes ele se matasse.